Boa tarde, tudo bom com vocês? Quinta-feira, nossa aula de História, muito bem. Então, para nossa aula de hoje, a tia trouxe essa folhinha aqui, que vocês já têm aí na casa de vocês, que é relembrando aquilo que nós vimos semana passada na nossa aula de História, que nada mais, nada menos que é a cidadania ao longo da história do nosso país, que é o Brasil. Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Então, pessoal, esse processo de adquirirmos essa cidadania demorou um longo processo aqui no nosso país. Por quê? Tudo começou com os franceses, lá em 1793, quando eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós vimos que alguns países aderiram a esses princípios às suas constituições, mas nós aqui no Brasil demoramos um pouco. E alguns historiadores falam que o atraso foi devido à escravidão dos negros africanos. Então, aqui no Brasil, os negros africanos eles chegaram por volta de 1550 e foi um período assim de muita tristeza, de muito sofrimento para eles, porque eles abandonaram as suas famílias, abandonaram seu país, perderam a sua nacionalidade, deixaram de ser africano e vieram para um país onde eles não eram nada, porque aqui as pessoas só queriam eles para fazer o trabalho braçal, o trabalho duro. E aqueles que iam contra ou faziam coisas erradas iam para o tronco, sofriam castigos, eram ameaçados e muitos eram até mortos. Eles vinham para cá no navio negreiro, então eles colocavam milhares, centenas de homens negros de diferentes lugares da África. E eles, às vezes, não traziam pessoas do mesmo grau de parentesco para não ficarem juntos. Então, assim, eles colocavam todo mundo dentro desse navio, que era o navio negreiro, em péssimas condições de saúde, de alimentação, de tudo possível que vocês possam imaginar, e traziam aqui para o nosso país. O período de escravidão aqui no nosso país, ele durou cerca de 300 anos e foi o país que mais recebeu africanos, né, negros africanos. Então, aí, diante de muitas revoltas e reivindicações, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1988, declarando assim o fim da escravidão no Brasil. Porém, e algo muito importante que vocês precisam saber é que oficialmente acabou a escravidão, mas a escravidão não acabou aí aqui, porque ainda assim teve trabalhos escravos aqui. Tinham trabalhos escravos porque eles trabalhavam muito e às vezes a remuneração, o pagamento era muito pouco. Então, isso também é considerado um trabalho escravo. Então, a situação dos negros aqui no país, depois com o fim da escravidão, melhorou, mas melhorou muito pouco. Por quê? Agora alguns não tinham como se sustentar, não tinham como voltar para o seu país de origem, então eles às vezes trabalhavam e não eram bem remunerados, às vezes o trabalho escravo era escondido na moita, contra a lei que a princesa tinha declarado, né, a Lei Áurea. Então muitas coisas foram acontecendo e a situação dos negros aqui não ficou muito boa. Agora, de umas décadas para cá, que o grupo, os negros se uniram mais e começaram a reivindicar por seus direitos, por melhores condições de vida. E hoje, através assim, da entrada nas universidades, quando eles começaram a entrar na universidade, através das cotas, dos direitos de cotas, de bolsas, aí agora sim a comunidade negra está tendo o espaço merecido que já era para ter sido deles há muito tempo atrás. Então é por isso que se vocês escutarem falando que o Brasil tem uma dívida com os negros, é por isso. Por quê? Porque eles vieram para cá sem querer vir para cá, trabalharam por muitos anos sendo escravizados, sendo maltratados, e a nossa terra só cresceu, o tanto que cresceu economicamente foi graças aos negros vindos da África. O que a gente precisa saber
e que eu acho que vocês já são bem grandinhos e já devem ter ouvido falar, que mesmo depois do fim da escravidão, da abolição, passados já 132 anos dessa data histórica, que semana que vem a gente comemora-se esse dia, abolição dos escravos, ainda assim a gente encontra em nosso país a discriminação racial, assim como a econômica e entre outras, voltados a essa classe que são os negros, tá bom? Esse grupo, na verdade, esse grupo étnico que são os negros. Então, isso é uma coisa horrível que a gente precisa, assim, combater, porque diante de Deus nós somos iguais, não é mesmo? Então é indiferente a cor da nossa pele, a nossa condição financeira, se a gente já estudou, não estudou, se a gente tem um emprego bom, se não tem. Então é indiferente e principalmente não deve acontecer em hipótese alguma a discriminação racial da cor da nossa pele. Tá legal? Na folhinha tem o título: A educação é a liberdade, é o caminho para a liberdade. Então, por quê? Nós já sabemos e falamos na aula passada que a educação ela abre o caminho, ela abre os horizontes, a gente consegue enxergar além daquilo que a gente vive, às vezes dentro da nossa casa, na nossa cidade. Então ela abre os horizontes para a gente enxergar de um lado mais crítico aquilo que tem acontecido na sociedade no geral. E aí, há muito tempo atrás, né? Lá quando o Brasil foi descoberto, virou colônia e tal, a educação não era para todos, não é mesmo? A princípio começou os jesuítas vindo para cá para catequizar os índios, mas depois que os escravos chegaram, a educação não era para todos, era somente para as pessoas livres, brancas e ricas, ou seja, analfabetos, escravos, não faziam parte dessa categoria, então não tinham acesso à educação. Aí, com o passar dos anos, né, o Brasil se tornou república e os governantes sentiram a necessidade de elevar o nível de conhecimento da sociedade. Então eles criaram as primeiras escolas normais, que eram escolas onde tinham cursos de professores. Esses professores iriam se formar e iam dar aulas para outras pessoas. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque a educação começou a chegar nas classes mais pobres da sociedade. Algo que a gente falou foi sobre o voto, que a princípio os analfabetos não votavam, lembram disso? Então, a partir da Constituição, agora na Constituição de 1988, que é a Constituição maior do nosso país, eles já têm esse direito. O voto agora para eles é facultativo, ou seja, eles escolhem ou não votar. Tá legal? É uma coisa que também é importante saber. A educação é um direito constituinte, ou seja, ela está em lei e todo mundo tem direito à educação. Apesar de não acontecer isso, ainda hoje em nosso país existe um número muito grande de analfabetos e de crianças que não têm acesso à escola. Isso é triste e é errado. Os nossos governantes precisam estar atentos a isso, mas vocês precisam saber que educação é um direito de todos, independente da cor, da nossa pele, da nossa condição financeira, da onde a gente vive. Tá legal? Aí, nessa folhinha aqui, tem a continuação da nossa aula, agora falando sobre as mulheres e os direitos sociais. Por quê? As mulheres, nós vimos também na aula passada, que elas não tinham direito. Elas saíam de casa muito cedo e para casar, e quem comandava a sua vida eram os maridos. Então elas só podiam fazer as coisas mediante a autorização dos seus maridos. Aí lá na década de 1970 isso começou a mudar, porque vieram mulheres de outros lugares, de outras nações, assim, mais esclarecidas, sabendo que tem dos seus direitos, querendo correr atrás, combater contra isso tudo que acontecia aqui no Brasil. Então elas começaram a reivindicar por melhores condições de vida, de trabalho, para poderem votar também. E aí elas alcançaram esses objetivos. Então hoje elas já podem votar, elas já podem exercer cargos públicos, altos cargos em empresas, sem permissão de marido, e pelo contrário, algumas já até são chefes da sua própria casa.
Então, esse foi o resuminho que a tia tentou fazer para não ficar muito grande a nossa aula, porque nós já vimos isso tudo semana passada, tá bom? Agora vocês vão fazer essa atividade aqui, para fixar o conteúdo aí na cabecinha de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado para relembrar o nosso conteúdo. Beijinho e até mais!